Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do Senhor Jesus, Deus de poder e glória, Deus tremendo. Hebreus capítulo 12, verso 16: E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que é por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas e a tempestade, ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Soberano Deus, eterno Pai, perdoa as minhas falhas, minhas transgressões, que eu venha diminuir, Senhor, venha crescer nesse dia de hoje. A tua revelação, meu Deus, venha ser sobre nós. Glória a Jesus. A tua graça venha ser sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema hoje é sobre não achou lugar de arrependimento. E nós negamos a Cristo com as nossas obras. A Bíblia vai dizer sobre um homem chamado Esaú. Esaú era filho de Isaac. Esaú era um filho que agradava a Isaac, porque Esaú ele era para frente. Ele trabalhava na caça, o serviço bruto, pesado. Jacó já era mais achegado em sua mãe, Raquel. Jacó era pacato. E Esaú, ele perde a sua bênção por causa que não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas tenha buscado, mas não achou espaço para arrependimento. O que aconteceu com Esaú, filho de Isaac, descendente da promessa, mas que perdeu a sua salvação? Porque o escritor de Hebreus cita essa passagem do Velho Testamento. Se no Novo Testamento, após a vida de Esaú já ter passado, diz que Esaú não achou lugar de arrependimento, é sinal que Esaú não alcançou a salvação. Eu entendo que, por mais que se crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa será salvo. Se você não continuar crendo, não será salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa será salvo. Foi uma revelação que Paulo recebeu, não para todos nós, mas para o carcereiro. Tanto é que Paulo foi na casa dele pregar a palavra e toda a família do carcereiro se converte e desce as águas.
recebe o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Paulo, ele era profeta, e profeta tem visões, profeta tem revelações, e ele entregou aquela revelação de Deus ao carcereiro, que a situação que estava acontecendo na vida dele não era para entrar em desespero, mas era porque Deus tinha uma obra na família dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A casa de Isaac era do Senhor, Raquel era serva do Senhor, Jacó era também servo, mas a promessa, a unção estava sobre Esaú. Esaú que tinha habilidade de caçar, Esaú que tinha habilidade agora após o pai ser velho, ele que trazia o alimento para casa. Esaú, ele tinha muita unção, mas ele troca a unção, a bênção de Deus, por um prato de lentilha. Ou seja, Deus compara o pecado com a bênção, e em comparação com a bênção, o pecado é como um prato de lentilha. Esaú trocou a promessa da primogenitura por um prato de lentilha, e quando ele viu Jacó sendo abençoado no lugar dele, porque Jacó escolheu obedecer, Esaú teve inveja de Jacó. Deus santo e poder e glória, a bênção vale muito mais do que o momento de prazer. A bênção do Senhor está sobre a bênção, vale muito mais do que o pecado, porque o Senhor é bom e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esaú preferiu a prática do pecado. Esaú preferiu talvez a prática da iniquidade, da inimizade, a prática, aleluia, da fornicação. Esaú escolhe viver uma vida em desobediência a Deus. E o arrependimento não havia em Esaú, assim também como os anjos caídos, não houve lugar neles para o arrependimento. Eles viram o projeto que Deus tinha para o futuro. Deus tinha projetos de fazer o ser humano. Os anjos caídos, ele viu o projeto que Deus tinha com os seres humanos, com as mulheres, e eles tiveram desejos de coabitar com as mulheres. Aquilo foi atraente aos olhos daqueles anjos rebeldes, porque a Bíblia fala que a loucura vem muitas desgraças. E ele diz também ao Senhor: nos anjos encontrei loucura. E eles desceram e coabitaram com as mulheres aqui na terra. Por isso, no teu relacionamento com a tua esposa, com a tua mulher, aleluia, não pode ter espaço para o diabo, porque senão ele entra no relacionamento e entra também com a infidelidade. Espíritos entram na mulher para coabitar com ela. Por isso que a tua vida tem que estar em Deus. Ele cobiçou. Ele viu que as mulheres eram formosas, lindas. Cobiçou o projeto que Deus tinha. E não somente cobiçou, mas ele almejou o trono, está ao lado do Criador acima. Influenciou a terça parte. Deus viu, sondou e não achou lugar para o arrependimento. Deus viu e não se agradou. Assim acontece com o ser humano.
O ser humano está destituído da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O ser humano, você vê, ele fica um dia sem se cuidar, o odor já começa a subir pelo corpo. O estado de queda do ser humano por causa do pecado. Quantas coisas precisamos para que nós não venhamos ter odor? O ser humano está, aleluia, sobre a ira de Deus. Ele precisa se arrepender, achar lugar de arrependimento para que venham ser salvos. E a Bíblia vai nos relatar que o Evangelho é puro e simples. A prática do pecado é aquilo que nós falamos aqui, é o que faz mal ao ser humano. O pecado é o salário da morte. Você terá uma vida de derrota, uma vida desgraçada. Não é pecado essa palavra desgraçada, está lá em Apocalipse. Se você tiver uma vida de pecado, e você verá quem está na bênção, e você se enraivecerá. Esaú viu Jacó na bênção e se enraiveceu. Agora estamos falando de um homem que conheceu o bem e o mal. Esaú conhecia o lado do bem e Esaú conhecia o lado do mal, mas escolhendo o lado do mal, quando ele viu seu irmão do lado do bem, ele se arrependeu. Se arrependeu não. Ele, aleluia, se entristeceu, chorou. Esaú, está repetindo, conhecia o lado do bem e o lado do mal. Escolheu o lado do mal, mas quando viu seu irmão desfrutando as bênçãos do lado do bem, ele, aleluia, se enfureceu, se enraiveceu. E a Bíblia diz que os ímpios verão isso e se enraivecerão. Verão você na bênção e ficarão, aleluia, enraivecidos. Mas eu quero te dizer que a bênção, ela é melhor do que a maldição. Está sobre a bênção do Senhor vale muito mais a pena do que está sobre o pecado. O pecado destrói muitas coisas boas, mas estar na presença do Senhor altera cenários. Esaú não conseguiu achar lugar de arrependimento. Chorou, mas não alcançou a bênção porque foi rejeitado. Tem gente que acha assim: eu sou novo, eu posso viver da maneira que eu quero, porque depois Deus, para aproveitar bem, Deus me perdoa. Cuidado, mas você pode encher de demônios e pode não haver mais espaço para o arrependimento. Quanto mais você dá lugar ao pecado, mais lugar os demônios terão sobre a tua vida, e mais difícil achará lugar de arrependimento na tua vida.
Mas Jesus te chama para se arrepender dos seus pecados. Se o meu povo se humilhar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Salomão teve um conhecimento também do bem e do mal. O conhecimento da glória e o conhecimento dos prazeres. E ele preferiu no final da vida o conhecimento do bem. Preferiu a glória de Deus. Ele falou que tudo era vaidade sem Deus. Porque a presença de Deus, não importa o lugar que você esteja, ela te fortalece e ela muda e favorece o cenário. Jesus disse assim: na minha presença há fartura de alegria. A presença do Senhor, o cenário pode estar diverso, o cenário não pode ser muito bonito, mas quando a presença chega, o cenário fica diferente, fica mais bonito, fica mais interessante. Se faz em cenários que não são muito formidáveis, a presença faz isso. Imagina o que ela vai fazer na tua vida. Que é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você imagina o que a presença pode fazer e transformar na tua vida. Se ela altera cenários, ela mudará totalmente a tua vida. Mas você precisa ser cheio da presença do Espírito Santo na tua vida, para que você venha ter a luz que brilha nos olhos, que alegra o coração. A pessoa sem a presença do Espírito Santo, ela fica com o semblante caído, ela fica entristecida, ela fica com os olhos esmurecidos. Mas a pessoa que tem a presença do Espírito Santo, o azeite dá brilho ao rosto, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Deus Santo de poder e glória. Eles caíram e não podem se levantar. Eles trabalham com principados da mentira, principados, aleluia, do adultério, principados da prostituição. Esses principados são em divisões para lutar com a tua vida, mas eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Pode ter afronta, pode ter luta, mas o Evangelho, ele está sendo pregado e não vão conseguir, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, o Evangelho continua sendo pregado, e ainda que não venha achar lugar de arrependimento na tua vida, Deus, aleluia, tem ganhado alma
Um profeta não tem honra na sua pátria. Jesus chega na sua terra e diz: não é esse o filho de José? De onde ele tira tanta sabedoria? E ele não pôde operar muito lá na sua terra, porque conheciam ele e não creram que ele era profeta. Então o milagre só operará através da fé. Hoje em dia todo mundo quer pegar uma caroninha, todo mundo quer ficar famoso. Deus santo e poder e glória. E com Cristo você vai avante. Só que as pessoas hoje estão voltadas para os bens materiais. As pessoas acham que crescer é crescer materialmente, mas crescer em Cristo é crescer espiritualmente. É necessário que vá crescendo em Cristo. Ele disse para a mulher de Ló: não olheis para trás. Ele disse, aleluia, não olheis para trás. Ali é um ato simbólico. Quando ela olha para trás, ela está ficando prostrada. Ela olhou para trás e ficou prostrada como estátua de sal no pecado. Ficou prostrada no pecado, na prática do pecado. Herdamos o conhecimento do bem e do mal. O corpo de Adão, você herdou, as mulheres herdaram o corpo de Eva. Conhecimento do bem e do mal. Herdamos o conhecimento do bem e do mal. Por causa de um homem, todos se tornaram pecadores. E por causa de um justo Jesus, que não viu pecado, muitos foram salvos. Todos herdamos o conhecimento do bem e do mal. Quando o Evangelho chega até você, porque todo ser humano, ele tem o conhecimento do mal. Mas quando o Evangelho chega até ele, ele passa a ter o conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, eles tinham conhecimento do bem e do mal. Você está entendendo? Salomão tinha o conhecimento do bem e do mal. Esaú tinha o conhecimento do bem e do mal. Todos que tiveram o conhecimento do bem e do mal, conhecendo o mal, aleluia, viram que perderam ao deixar o bem. Mas aí já era tarde, porque o pecado já dominava todo o corpo mortal. E uma vez eu conhecendo, aleluia, o bem e tornando para o mal, fica muito difícil eu tornar para o bem. A Bíblia fala que quando o espírito imundo sai da pessoa, ele vai para lugares áridos, e aí observando se a casa está vazia, ele traz com ele mais 7, e o estado da pessoa fica pior que o primeiro, fica difícil ela voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia, só com muito jejum e intercessão de outras pessoas que Deus ouvirá a oração, porque Deus trabalha
sobre as orações dos santos. A Bíblia diz que Deus está atento à oração dos santos. Aleluia, glória a Deus. O que você escolhe? O caminho da maldição trará sérios danos para você. Você perderá a sua alma. Onde o bicho não morre. O caminho da maldição virá sobre você a ira de Deus. Esaú sofreu muito. Você sofre muito mais na desobediência na mão do Senhor do que na desobediência na mão do diabo. Porque você uma vez, conhecendo a palavra, o caminho do bem, e aleluia, escolhendo o caminho do mal, a ira de Deus virá sobre os desobedientes, como diz a Escritura Sagrada. A ira de Deus, ela vem sobre os filhos desobedientes. A paz, ela reina sobre os filhos da obediência. Mas a tormenta, ela reina sobre os filhos da desobediência. Jó, ele não voltou para trás e nem ficou estacionado. No olhar carnal, Jó estava perdendo, mas os seus filhos foram salvos, porque seguiam e ouviam que o pai mandava a eles. Eles sentavam na mesa e consagravam o Senhor. E Jó, no olhar carnal, estava tudo perdido, estava acabado, mas no olhar espiritual, ele estava crescendo. No olhar carnal, Jó estava derrotado, e os seus amigos disseram: Jó, confessa o teu pecado. A sua mulher disse: abandona o teu Deus e morra. Mas Jó, ele estava indo trabalhar de Deus. Só que quando a gente vê a história de Jó, vê que Deus estava trabalhando na soberba dele. Jó então perde a soberba. E ele fala: eu conheci a Deus só de ver, só de ouvir. Hoje os meus olhos viram. E orava Jó pelos seus amigos. E Deus restituiu em dobro na vida de Jó. Prosperou em dobro financeiramente, espiritualmente. Suas filhas eram as mais formosas. Não tinha mulheres tão formosas como as filhas de Jó. O homem era abençoado. Deus é fiel ou não é? Santo Deus poderoso.
Então, com Cristo eu prossigo avante. Para carregar a presença de Deus, você precisará de uma palavrinha e guardar no seu coração a humildade. Jesus disse: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, até que no tempo certo Ele vos exalte. Tem pessoas que recebem o azeite, a presença. Deus diz para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vai até Jessé. Porque para estar falando com Deus, é preciso estar com a botija cheia de azeite. Para você manter o azeite, a presença de Deus, a arca da aliança, é necessário manter a humildade. Deus abate os soberbos e dá graça aos humildes. Que graça é essa? É a presença. Deus, Ele vai te dar graça para manter a presença. Pastor, mas é muita luta. O diabo se levanta e mantém o azeite. O diabo luta mesmo. Mas nessa luta, Ele lutará por vocês. O pior é quando você se soberbece: eu faço, eu aconteço, aí Deus deixa de lutar, aleluia, e você não aguentará a peleja, você não aguentará a força da batalha. Mas quando você se manter humilde nos pés do Senhor, na graça, no conhecimento, aleluia, Deus pelejará por você, e o ímpeto do mar não dominará, porque o Senhor estará na peleja. É Ele que manterá o azeite, aleluia, na tua vida, porque você foi prudente. Quer carregar a presença? Mantenha humildade, porque o pregador começa a pregar na virtude, e aí começa a achar que é o melhor. Se eu não pregar, o fogo não vai descer. Se eu não cantar, o fogo não desce. Quando eu chegar lá, vai tremer, vai estremecer. E aí Deus vai lá e não luta nas suas pelejas. Agora, quando você dá glória para Deus, a glória é sua. Você é humilde. Como Paulo disse: eu sou um vaso de barro, mas em mim habita um tesouro. Que tesouro é o Espírito Santo. Toma aí, Paulo, eu vou à frente. Toma as bênçãos. Continue desfrutando da minha presença, porque você dá glória para mim e continua sendo humilde, e eu luto as suas pelejas, e o mal não vai te derrubar. Agora, a soberba procede à queda, a altivez à ruína. Esaú se soberbeceu. Jacó foi humilde. Deus viu e se agradou. E tudo que você apresenta perante o Senhor em oração, Deus vai ouvir sua oração. Será que tem lugar de arrependimento aí no teu coração? O que é arrependimento?
é o nunca mais pecar? Não. É o que nós falamos aqui. O que de fato é pecado é aquilo que te faz mal. Não seja exageradamente justo, para que não morra a ti mesmo. Não seja demasiadamente, que é o mesmo que exageradamente. Sabe? Tudo que é exagero, tudo que é demasiadamente, Deus, Ele repreende a tua vida, porque vai te fazer mal. É como um pai. Então pode tentar atrapalhar a mensagem, pode tentar atrapalhar o Evangelho, mas não vai conseguir, porque a mensagem vai alcançar vidas, e vidas vão ser salvas, e o diabo, aleluia, vai, aleluia, se enraivecer, mas Jesus vai continuar sendo pregado, porque, aleluia, quem impedirá é o agir de Deus. Então eles viram que o caminho da bênção era melhor. Ele chorou, mas não tinha mais força para obedecer. Então tem a graça e tem a verdade. Esaú rejeitou a graça e a verdade. Quando você rejeita o caminho de Cristo, você está rejeitando a bondade de Deus, a piedade, a misericórdia. Então a Bíblia vai dizer: eu conheço a tua estrutura e sei que tu és forte. Deus já conhece a nossa estrutura, conhece o que está no homem, conhece que nós somos falhos, fracos, limitados, e quando você reconhece as suas limitações, mas não vive, Davi disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque não tenho vivido e não tenho apartado do Senhor impiamente. Davi, ele vivia uma vida que ele não fazia ao próximo e colocava o Senhor, a palavra, no coração dele como prioridade, para não pecar. Agora o próprio Davi disse, aleluia, você vê nos Salmos, muitas das vezes Davi pedindo perdão, pedindo compaixão, pedindo misericórdia, porque mesmo Davi sendo santo, era um homem falho. Davi viu corrupção, aleluia, mas Cristo Jesus não viu pecado. Por isso Deus nos concedeu a graça, aleluia, onde reinou a morte, onde reinou o pecado, perdão, para a morte, agora reina a graça para a vida e a justiça de Deus. A palavra de Deus é cumprimento. Quando Deus falou para mim, eu vou fazer de você um ministro do Evangelho, e você pega Efésios capítulo 3, verso 7, vai dizer ali: Deus, aleluia, me fez ministro do Evangelho pelo dom da graça, pelo poder de Deus que opera em mim. O que é isso? Cumprimento da palavra. Aleluia, a Bíblia diz que os endemoniados serão libertos, que os enfermos serão curados, aleluia, que os leprosos serão curados, que os mortos ressuscitarão, e que dos anjos ele faz como vento, e dos ministros como labareda de fogo. O que é isso? É cumprimento da palavra. Te falei, ministro, com o dom da graça de Deus de ministrar e o poder de Deus que operará na tua vida. Talvez você é um ministro de louvor, talvez você é um ministro da palavra, mas ministre com o poder de Deus sobre a tua vida.
Esaú rejeitou tudo isso aí. Não há prazer maior do que estar na presença de Deus. Ele disse, Neemias, na edificação dos muros, não entristeceis, aleluia, porque a alegria do Senhor é nossa força. E de comer as doçuras, depois as delícias, porque aleluia, a alegria do Senhor é nossa força. Dá porção aos irmãos ali de Jerusalém. E ao povo lá de fora dá a palavra. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Todo aquele que tem Jesus tem a vida. Mas aquele que não tem Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Como eu disse aqui, o ser humano, um dia sem se cuidar, já fica com odor. O dia que você já dorme e acorda de manhã com aquele odor na boca. Assim a língua do ser humano está cheia de aspride mortal, peçonha. Por causa do fruto? Não. Por causa que preferiram ouvir a voz da serpente do que de Deus. Se o teu marido diz uma coisa e você prefere ouvir de outro homem que não tem nada com Deus de nada, será que o seu marido, que representa o cabeça do lar, ele vai gostar? O seu marido disse uma coisa, mas um homem lá do teu trabalho disse outra, será que seu marido vai gostar? Deus criou o fruto. Eu não saio muito do tema, mas nós estamos do conhecimento também do bem e do mal. É isso aqui. A árvore do jardim, o fruto da vida, quem comer daquele fruto terá a vida eterna. Quando Deus lança fora Adão e Eva, ele põe um anjo querubim para fazer a guarda da árvore da vida, para que eles não viessem a comer do fruto e viessem ter vida eterna. Deus coloca um querubim com a espada lá. Deus, ao lado da árvore da vida, não ao lado, mas próximo, tinha a árvore do fruto não proibido, mas não está escrito proibido, está escrito fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para eles, ide multipliqueis. Porém não era a hora certa deles comerem do fruto, porque antes de Deus te dar algo terreno, Ele vai desenvolver com você um relacionamento com a presença. Porque o que te firmará amando a Deus sobre todas as coisas é a presença. Ele disse, não ameis o mundo, nem nada que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. Mas aqueles que fizerem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Deus está dizendo, não amás o mundo, é acerca, aleluia, de prioridade, acerca de você colocar aquilo como prioridade na tua vida. Tanto que o diabo pega no fruto e faz uma idolatria. Glória a Jesus. Tem como você deixar de amar os seus filhos? Não tem.
Tem como você deixar, aleluia, de amar certas coisas? Não tem. Mas ele está falando, não ameis o mundo nem nada pelo mundo, acerca de amor prioritário. Deus, ele quer prioridade na tua vida. Deus, ele quer que você tenha prioridade com a presença dele. E quando você tem prioridade com a presença dele, vai cumprir em Filipenses, que vai dizer, ele suprirá todas as suas necessidades em glória. Supre. A presença supre. O pecado não supriu Esaú. Ninguém se fortalecerá com sua iniquidade, mas você se fortalecerá na presença do Espírito Santo de Deus. Hoje. O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.